Isso em discussão informal, não necessariamente em reunião do conselho. Eu acho muito difícil que um conselheiro possa votar um parecer sem que ele receba antecipadamente, leia o parecer, forme um juízo e vote. O parecer sendo apresentado no momento da reunião para que o conselheiro vote, eu acho que fica muito comprometida a consciência com que ele vai votar. Então, eu sugiro, claro que essa aqui é uma transição, que nós tenhamos esse cuidado. Que os conselheiros, no momento que receberem a convocação da reunião, já recebam pela lista de discussão. Mas isso já acontecia, é só hoje que não aconteceu. Então, é isso que eu levantei. Ordem, por favor, vocês. Olha, primeira coisa, esse assunto é pertinente, você tem razão, mas você vai me desculpar. Isso já foi, inclusive, definido no pleno anterior, já é claro para todo mundo. Essa reunião extraordinária aqui, na verdade, essa ordinária, a gente só trouxe os pareceres, porque eu, inclusive, estou dando 2 pareceres como presidência, e eu gostaria de estar nas comissões, mas não dando os pareceres diretamente, porque quem se comprometeu a fazer parte da comissão não esteve lá no dia e nem justificou, certo? E a gente tinha alguns itens importantes, dentre mais de 40 itens que vieram para a gente obriga que os projetos venham para o CONDEMA e a comissão tem que estar lá para poder fazer a análise e dar o parecer dela. Então a gente se debruçou, mas não houve, em virtude da eleição e tudo mais, não houve tempo hábil, o próprio Mário hoje não está aqui presente. Então hoje a gente vai proceder à apresentação dessa forma informal ainda, não organizada como vinha sendo feita anteriormente, em função justamente dessas adequações pós-eleição. A próxima reunião ordinária com pareceres certamente vai estar contemplando esse quesito aí. Então, os pareceres vão ser enviados pelo menos com 3 dias de antecedência, completos, né, para que vocês possam ter exatamente noção do que está sendo colocado e que possam entender o que vocês vão deliberar aqui, tranquilamente. Isso você tem razão, tá? Deixa esse bendito desse negócio aqui funcionar, gente. Eu vou fazer uma inversão de pauta aqui, se vocês permitirem. Eu vou pedir uma inversão de pauta para a gente organizar, porque são 3 pareceres, são bem rápidos. Então vamos passar para o ponto de pauta da criação das comissões técnicas. Quem concorda na inversão de pauta, por favor, manifeste-se. Não dá para fazer agora, né? Certo, vamos lá. Bom, critério. Foi encaminhado mais um documento aqui para nós, que tange mais uma dúvida sobre aquele item que eu coloquei inicialmente quanto a uma das comissões, a questão da comissão de arborização e comissão de praça, tá? Contudo, mesmo com todas as minhas colocações, eu gostaria que o secretário executivo chamasse o regimento interno nos itens que ele, a parte aqui me chamou a atenção. O presidente disse no início dessa reunião sobre transmitir aqui para a Secretaria Executiva o levantamento histórico do CONDEMA sobre as criações, as instituições das comissões existentes, né, para ser mantidas. Ocorre que, pelo meu entendimento, de acordo com o decreto 3.874 de 2002, que é o nosso regimento interno, cuja cópia eu enviei para todo mundo como a primeira mensagem da Secretaria Executiva, antes mesmo da posse de vocês. No artigo 2º, nós temos que são atribuições dos conselheiros. Aí lá no inciso 7º, propor a criação e integrar comissões especiais e comissões técnicas. Diante disso, o que eu vejo é, a cada gestão que se encerra, cada biênio que se encerra, se extingue as comissões, porque nem sempre os conselheiros que estavam as compondo irão continuar. Há uma necessidade de verificar a cada gestão a pertinência ou não se prosseguir com uma comissão. Se não, aquela comissão, em tese, criada em 1988, obrigatoriamente vai ficar permanente e a gente vai ter que ficar cumprindo sem cessar. Então, o que eu vejo cabe agora ao Pleno
deliberar quais são as comissões que esse biênio, que essa gestão deseja aplicar. É óbvio que tem uma, por exemplo, que é a Comissão de Análise de Territórios, que não pode deixar de existir. Por quê? Porque existe uma lei que impõe que, onde existe um Conselho Municipal de Meio Ambiente, seja ouvido para dar guarida aos pareceres emitidos pelo Poder Público Municipal. Então essa daqui há de ser um consenso que temos que manter. As demais, temos, obviamente, as suas importâncias, como nós estamos pretendendo a modificação, a atualização do regimento interno. Então, temos que ver a política. Tem a questão do resíduo sólido que se faz importante. Ou seja, o próprio Miller enumerou mais de 10 que são extremamente importantes em tese, mas se nós formos aplicarmos todas essas 10, ninguém mais trabalha. Se o problema já está difícil nas reuniões extraordinárias trabalhar à tarde, imagina com 15 comissões ao mesmo tempo. Então, o que eu acho particularmente, não estou falando aqui com o dom da verdade absoluta, estou pondo a minha posição enquanto advogado que está apreciando esse decreto. Eu entendo que as comissões foram extintas, com a gestão anterior sendo extinta, e que cabe agora a vocês, membros do CONDEMA, definirem efetivamente quais são as novas que se devem manter. Presidente. E com os novos coordenadores, com os novos relatores. Por favor, eu vou fazer inscrição e eu estou inscrito primeiro. Isso é bom, né? Então vamos ver. Você faz fácil. É o seguinte, pessoal. Eu sugiro então que a gente siga o regimento interno, se faça a recondução das comissões que nós entendemos pertinentes no primeiro momento, não excedendo a capacidade de trabalho dentro do compromisso que os conselheiros querem ter na participação de cada comissão, tá? E que, na medida do possível, a gente vai analisar todos os temas e questionamentos e demandas do CONDEMA, e de acordo com a afinidade de questionamento, ele vai ser direcionado para aquela comissão que tiver a maior afinidade, para que ela possa daí trabalhar uma proposta de parecer que seja depois deliberada e discutida no pleno, tá? Essa é a minha sugestão. Então, minha sugestão seria de nós recriarmos, né? A Comissão de Análise de Território, Comissão de Política e Educação Ambiental, Comissão de Resíduos Sólidos, as que já existiam, né? Eu entendo que seja... Eu vou falar de concepção técnica. Minha cabeça, arborização urbana. Fora do país, é arborização urbana. Quando você pega, nos Estados Unidos, inclusive, tem a SBAL, tem uma série de órgãos, inclusive, é a arborização urbana. Dentro da arborização urbana, você vai ter as especificidades, que são as tipologias entre florestas, unidades de conservações, áreas públicas, praças, seja o que for, que estarão internalizadas nela. Então a gente precisa deliberar aqui agora e decidir que comissões que a gente cria, e a minha sugestão é que fosse uma comissão nesse item, daí, secretário, que a denominação fosse arborização, para que ela seja inclusive mais ampla possível no debate, tá? Para inscrições a gente tem... A Angélica já se inscreveu, então... Você se inscreveu? Não, tem várias aqui, é que a última que eu vi levantar a mão para anotar. Hélio. Eu levantei também aqui atrás, ó. Hélio. Por favor, pessoal, 3 minutos, hein? Eu vou começar, já que o secretário executivo colocou uma questão regimental, de um outro regimento. Talvez muitos conselheiros, ou alguns pelo menos, tenham dito da necessidade de reforma do regimento, da lei, mas, até que isso ocorra, nós cumprimos o existente. No artigo 40, no título 5 da análise de projetos, tem lá o capítulo 1 das comissões técnicas e comissões especiais. Há uma diferenciação, não é a mesma coisa. O caput do artigo 40 diz o seguinte: o CONDEMA Campinas poderá criar comissões técnicas e comissões especiais para auxiliar no exame dos projetos a eles submetidos. Parágrafo 1º. As comissões técnicas terão caráter permanente e serão constituídas mediante deliberação da maioria simples dos conselheiros presentes. Isso é o que diz o parágrafo 1 do artigo 40. Que lei? É do regimento, artigo 40, parágrafo 1º. Tá?
Eu, na verdade, nem discordo da proposição do presidente quanto às 4 comissões, se eu entendi bem. Agora, de qualquer modo, as 3 primeiras, elas são permanentes. Né? Elas foram aprovadas como comissões técnicas e não como comissões especiais. As comissões especiais é que têm caráter transitório. Aí sim, concluiu o trabalho daquela comissão, ela se extingue até que surja a necessidade de outra. Então é basicamente isso, até para esclarecer regimentalmente, né, do que nós estamos falando. Por isso, inclusive, que na primeira fala minha aqui, eu vou manter o encaminhamento do ofício às secretarias, pedindo exatamente esse esclarecimento. O que foi formado, qual é a característica das comissões que foram formadas e aonde, em que data, de que diário oficial, qual o documento que respalda isso, para a gente poder, a partir daí, ter isso claro, documentado, para a gente poder dar andamento nos trabalhos. Então, nós temos 3, pela lei, a gente tem esclarecido, obrigado, Érico, essa situação. Fique entendido para os demais que vão se manifestar, que 3 comissões técnicas são permanentes, que é a Comissão de Análise de Território, a Comissão de Política e Educação Ambiental e a Comissão de Resíduos. Essas são permanentes, certo? Próximo inscrito, Valquíria. Hugo, desculpe. Bom, eu tenho 2 questões com relação a esse problema aí, problema das comissões. Em primeiro lugar, eu queria saber qual é o fórum que vai deliberar sobre o seguinte, sobre as seguintes questões referentes às comissões. A questão do número de participantes inscritos versus a presença desses participantes nas reuniões de cada comissão. Ok? Essa é a primeira questão. Eu quero saber aonde é que vai ser deliberado isso. É o plenário que vai deliberar ou são as próprias comissões que vão deliberar sobre isso? Segundo, questões referentes à maneira do funcionamento interno da comissão se proceder, em termos de quórum e em termos de votação. Porque, não raras vezes, em algumas comissões, em algumas circunstâncias, uma comissão de 25 elementos, ela se reúne com 3. E já chegaram a se reunir com 2. E, por força das circunstâncias, eu sou obrigado a reconhecer que elas foram obrigadas a votar com 2 assuntos que deveriam ter sido deliberados por 25. Então, a pergunta é a seguinte: quem é que vai deliberar sobre isso e quais serão as penalidades àqueles que, eventualmente, inscritos em comissões, faltarem mais do que X vezes as reuniões das comissões? Como é que isso vai ser moralizado? Porque é um problema de moralização. É esse questionamento. Ou seja, o colega aqui está lembrando, é a necessidade de se elaborar um regimento interno para funcionamento das comissões. Em outras palavras. Coisa que não existe hoje. Por favor, próximo inscrito, Valquíria. Então, reforçando já o que o Hugo disse, eu estou agora na comissão de análise de território e realmente tem muitos inscritos, mas no dia lá que ficou marcada essa reunião, só 3 compareceram. E também sobre a dinâmica dessa reunião, porque eu senti uma certa dificuldade em elaborar, uma vez que eu nunca fiz parte desta comissão. E eu acabei até analisando os projetos que estavam lá, os processos que estavam lá, e vocês logo vão entender porque tem um resultado disso, né? E nesse momento eu vou me manifestar. Mas eu queria dizer que as comissões técnicas que foram colocadas, elas são permanentes. Porém, elas trocam essas pessoas a cada mandato que se encerra. E eu quero chamar a atenção por uma coisa que aconteceu e a gente fica sabendo através do e-mail que houve uma reunião da Comissão de Resíduos essa semana e eu estava aguardando a primeira reunião com o novo presidente, que eu entendi que a partir daí é que nós começaríamos a nos reunir, dado que não tem um processo para ser respondido como na Comissão de Análise de Território tem uma urgência diferente, mas a ordenação disso tudo é importante para que nós saibamos como nos conduzir nessas reuniões, dado que
diante de tantas audiências públicas que tiveram em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos uma missão especial nessa comissão. Então, ela não pode se apequenar e resolver entre as pessoas do mailing, faz a reunião, depois comunica como é que foi e a gente fica sabendo que foi uma reunião reduzida. Não, o espontaneísmo, ele não é bom para o coletivo, porque as pessoas não conseguem acompanhar o espontaneísmo, né? Então, eu acho que isso é importante ficar claro. E nós temos, inclusive, uma pauta para ser discutida dentro dessas comissões. E quem faz parte dela tem que se comunicar e entender que agora tem uma nova ordenação. É isso. Vitor. Boa tarde a todos, a todas. Para quem não me conhece, sou conselheiro bastante tempo, retornando agora o problema depois desse furacão de transição de presidência, da forma como ele aconteceu, exclusões, discussão do problema e etc. Acho que não precisa. Por favor. Senão você não consegue lá. Tá bom. Olha, a participação nas comissões, ela é fundamental para cada um de nós. Isso é um fato. A maior integração que a gente pode ter de conselheiros é através das comissões. Portanto, vir aqui uma vez por mês para saber o que aconteceu, o que está sendo proposto, etc., é perder muito daquilo que é um potencial grande do Condema. Por outro lado, as comissões, e pelas falas anteriores que estão sendo colocadas, está passando por processos assim de burocratização e de neurotização. Não é nada disso, absolutamente nada disso. A entrada e a saída nas comissões é livre, você pode entrar e sair de qualquer comissão. Falar em punição para presença, isso cheira assim a paranoia da coisa. Tá? O que é importante nas comissões? Você participar. É o único fator. O único fator. E é comum a todos os conselhos, e ao nosso em particular, no primeiro instante todos se inscrevem em todas as comissões. Fato seguinte, há dificuldades, há mudanças de trajetória, e isso que foi citado vai acontecer. Vai acontecer, deve ter diminuições e etc. Não é simples a participação nas comissões. Há um período relativamente longo de aprendizado. Não é fácil chegar a uma comissão de análise de território e iniciar os pareceres que são solicitados por aquela reunião, por aquela comissão. Um minuto. Certo? Mas não é nada do que não se possa aprender durante um certo tempo, que se possa absorver. Né? Portanto, repito, o importante é a participação. Uma participação espontânea, uma participação efetiva. Eu queria só mais uma coisinha. Com relação à questão do relator, para algumas comissões isso é importante. Para a comissão de análise de território não é nem um pouquinho importante, porque todos são relatores. Não há centralização, não há nenhuma obrigatoriedade de que esse relator seja realmente quem redigiu o parecer e etc. Tá? É claro, é importante que os pareceres sejam distribuídos com antecedência. Tá certo? Conclua, Vitor. E a conclusão final, eu queria deixar registrado em ata a minha repulsa e a minha... deixa por essa palavra para não falar mais nada. Tá? Pela presença espúria de conselheiros indicados pelo gabinete da prefeitura.
Isso não existe, isso não está colocado. Que falta de decoro, isso